Vamos começar com as meninas, né, Mê? Fala um pouquinho, a Mê é minha colega de trabalho aí, começa um pouquinho falando sobre o nosso trabalho aqui na Casa de Passagem. Começou a falar, pensei que fosse falar, não, quero eu me apresentar primeiro, mas fiquei quieta. Pronto. Então, gente, meu nome é Melina, né? Eu sou terapeuta ocupacional na Casa de Passagem do SOS. E o nosso trabalho é de assistência, de acolhimento. A gente faz o acolhimento provisório das pessoas em situação de rua. Elas buscam, né, o nosso serviço de maneira espontânea, vão até o portão e o nosso critério é que ela tenha algum objetivo para poder fazer uso da vaga. São 32 vagas, sendo que 6 delas são femininas. A demanda feminina é bem pouca, por isso que a gente tem esse número. Às vezes vem até menos e a gente usa o quarto de 4 para elas, para poder abrir espaço para os homens, que são a nossa demanda maior. E aí os objetivos vão desde retorno familiar, né, seguir para outro município, ou arrumar um emprego na nossa cidade, começar a pagar uma pensão. E aí, para isso, nós estamos lá e nós fazemos os encaminhamentos necessários para que a pessoa ela consiga os resultados, né, desses objetivos que elas nos trazem. Lá a gente tem os serviços de alimentação, higiene, o atendimento multiprofissional. E eu acho que é isso, gente. Complementa aí, Fê. Bom, nós atendemos 32 pessoas, né? A maior parte é um grupo masculino, porque é a maior parte que está na rua são homens, né? Mais de 80% aí que a gente encontra. Então, dessas vagas, 4 são reservadas para mulheres. Quando a demanda é um pouco maior, a gente estende para 6 mulheres, trans e tal. E de repente é bem interessante a gente, até para levantar a discussão e bater um papo, a gente falar da singularidade de cada um dessas pessoas que a gente atende, né, Mê? Uhum. Porque cada um tem a sua história, cada um tem uma vivência, cada um tem os seus dilemas, tem os seus projetos de vida, que pelo menos aqui na assistência a gente chama de PIA, que é um plano individual de atendimento, que é onde a pessoa que a gente atende traz os objetivos dela e são diversos. Às vezes é retornar para a família, às vezes é ir para o mercado de trabalho, às vezes é começar a estudar, algum tratamento de saúde e afins. E na medida do que a casa de passagem também pode oferecer, a gente acorda isso com a pessoa, né? E vai caminhando com ela neste sentido. Eu acho que eu me apresentei, né? Não sei, eu sou o Felipe, eu sou psicólogo aqui, tá? Se eu não falei. Enfim, sou corintiano, graças a Deus. E a gente tenta, na medida do possível, desenvolver várias atividades aqui também. A Melina, tanto eu, os outros técnicos que estão aqui na casa, seja na área das artes, envolvendo música, né, seja na área de esportes. A Melina tem um projeto bem bacana, que chama Atletas das Ruas. Eu, como corintiano, sofredor que sou, e assisti o campeonato, a reprise, né, do campeonato mundial de ontem, comemorei como se fosse hoje. Amo futebol e desenvolvo um trabalho toda quinta-feira com eles também, uma oficina de futebol, eles gostam bastante. É como o Nelson Rodrigues falava, das coisas menos importantes, o futebol é a mais importante. Então é uma ótima ferramenta para a gente né, formular vínculos com os meninos, com aqueles que participam, né, das partidas. Fora isso, a gente tem grupos, né, dos mais variados temas que a gente pode debater sobre família, sonho, projeto de vida, violência, machismo, substância psicoativa e por aí vai. Também oficinas externas, uma coisa que marcou profundamente eles, né, foi uma ida que a gente foi no Jundiaí Shopping, que é o shopping, né, todo... E a gente foi assistir um filme, né, meu? Isso faz uns 2 anos e pouco já. Maravilhoso, Foi faz 2 anos. E, tipo...
E a gente na expectativa, porque muitos nunca tinham nem entrado, olha que interessante, nunca tinham nem entrado no shopping, e alguns, e muito menos entrado numa sala de cinema. E a nossa maior expectativa, minha e da Meia, é tipo, nossa, o cinema vai ser o negócio mais impactante para eles. E para surpresa de vocês, a gente ganhou também um, o gerente do Spoleto, né, Mê? Foi. Liberou o almoço para eles e tal. E no Spoleto você pode escolher, né, o macarrão que você quer, se você quer bacon, milho, se você quer molho vermelho, molho branco e tal. E, meu, foi a coisa que mais impactou aquela moçada e que até hoje, quem eu topo na rua, quem eu topo por aí, fala Felipe, aquele macarrão maravilhoso que a gente comeu. E aí a gente fica refletindo, né, sobre essa autonomia, né, que a gente tem que valorizar neles, desse poder da escolha, né? Poxa, eu escolhi que eu quero bacon, eu escolhi o tipo de macarrão que eu quero, eu escolhi aquele molho, e eles se esbaldaram ali. Foi uma tarde que para muitos, imagino para vocês, deve ser a coisa mais simples, comum do universo, uma ida ao shopping, assistir um filme e comer ali num restaurante qualquer, mas que para eles não, cara, para eles foi um dia bem marcante. Eu acho que eu já estou falando muito, entendeu? Eu falo bastante, então eu vou parar por aqui. Aí quando for rolando as dúvidas, vocês vão me falando, tá? Vai, Ilson, fala você agora. Legal, e só para complementar, né? Então, como eles apresentaram, o SOS é o lugar onde é o nosso campo de atuação, né, do nosso projeto, que a gente vai lá uma vez por semana, um grupo de alunos, dos voluntários, vai lá, se junta para fazer essa parte de um atendimento da saúde aí das pessoas que são atendidas por eles. Mas para dar uma aproximada, né? Porque às vezes fica um pouco mais difícil, né, de ir para o UBS, para ir para o hospital e tudo mais, e a gente às vezes consegue fazer isso de uma maneira diferenciada, dando uma atenção diferente, que é totalmente diferente de atender outros pacientes em situações corriqueiras que talvez a gente tenha na faculdade mesmo, né? Que são pessoas numa situação diferente da nossa. Né? Inclusive, Léo, até esqueci de comentar o quão importante e agradecer mesmo, sabe? O trabalho que vocês desenvolvem aqui é um trabalho, eu vejo que são pessoas assim, ok, é estágio, é um lance meio que tem que fazer, mas eu vejo que os alunos que venham, comparecem aqui, vêm com o coração bem aberto, são bem atenciosos, os meninos adoram passar em atendimento com vocês, vocês resolvem cada pepino assim para a gente, que olha, o apoio e a parceria que a gente tem com vocês é de fundamental importância, e eles adoram quando vocês vêm aqui, e é muito bom tê-los conosco, né? É muito bom ter essa parceria com vocês e espero que seja bem duradoura. Legal. Muita falta, né? Assim, quando não tá. E quando é só férias, tudo bem, porque eu sempre vou falando com o outro, com o outro, com um, ó, a gente tá com problema aqui, né? E tal, o que que a gente faz? E vocês dão um jeito, né? E agora, até agora, com a pandemia, a gente consegue ir se falando, e assim, mesmo quando a gente não vai atrás, vocês vêm e perguntam se está tudo bem, se está precisando de alguma coisa, que qualquer coisa vocês arrumam lá com o médico, que é professor Aquele de vocês. doutor Adriano, né? Ele mesmo. Que está aqui na live, inclusive, parece. Maravilhoso. Meu cara, Adriano, eu te amo. Se você tá aí, cara, você é o cara. Você é fofinho demais. Um beijo no seu rosto, de máscara, tá? Com álcool em gel. Tá? Mas até todo mundo e a gente tava atencioso. Ele é lindo demais, é fofinho, dá vontade de guardar no potinho e levar para casa. É o nosso sentimento também. Então é isso, acho que pelo menos para a parte inicial aí. Todos os biscoitos que o Adriano queria tá aí, o pessoal tá dando. Bom, mas tá gravando, né? Depois ele vai
Ô, É isso, Wilson, então. cadê o Wilson Wilson? tá por aí? O Wilson, ele aparece, ele some, a gente está Você é esperando ele. meio louco, não sei por que você convidou ele para esse. Ele tá por aí? O Wilson tá por aí? Some, mano. Ô, Wilson, aparece aí, cara. Ai, Wilson, fala. Tamo junto. Pode falar, todo o seu microfone agora, Wilson. Espera aí, gente. O volume de vocês tá bom que eu tô falando? Porque eu não tô mais ouvindo vocês. Tá, tudo certo. Espera um pouquinho, que eu vou ter que, acho que... Tá bom, mano. Tá dando para te ouvir. Eu vou escrever aqui, vamos ver. Tá falando que ele que não tá ouvindo a gente. Hã? Ele falou Aí, que ele beleza. que não Gente, eu vou entrar e vou... Não, meu filho, tá ótimo. Voltei agora. Voltei. Isso, tá Foi, bom. foi. Pronto, tá dando. Fica aí. É porque eu não estava ouvindo vocês. Ah, Beleza? Pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Muito feliz aí estar vendo os amigos, né, da rede, mais amigos novos na rede. Então, né, eu acho que a gente está num caminho melhor, né, Milena? Como a gente está falando, né? A rede de Jundiaí está se construindo cada vez mais. Quando erra meu nome, que tonto. É Melina, Wilson. Me corrija, por favor. Melina. Então, Melina. O consultório na rua. eu tô rindo porque ela fica cabreira quando erra o nome dela. Mentira, eu já falei que eu tô acostumado. O nome é grego, diferente, tá tudo bem, gente. Nossa, quando a gente começa a trabalhar muito, a gente confunde tudo, viu? Se eu não confundir as tatuagens, tá bom, beleza? É isso. Então vamos lá, gente. Boa noite mais uma vez, né? Vou falar para vocês aqui de uma forma mais resumida o que é consultório na rua. Peço desculpa para vocês porque a gente teve uma intercorrência, que o carro quebrou aqui na frente, teve que remanejar o roteiro da equipe e tal. Então faz parte, né? Meu nome é Wilson, eu estou na gestão do consultório na rua há 6 anos. Nós fundamos um instituto que chama Instituto Ieruandê, né? Que é um instituto que trabalha com pessoas em situação de vulnerabilidade social, que trabalha com a questão da exclusão, da formação, cultura, né? Então, é um espaço de troca de saber, é um espaço de formação, de qualificação, de discussão pública. E o consultório na rua, ele encaixou perfeitamente nessa proposta, porque ele veio através da experiência do professor Nery Filho, né? Que é um psiquiatra de Salvador, docente da Faculdade de Medicina de Salvador. E ele estava na França e conheceu um projeto lá chamado Médicos no Mundo, que eram pessoas que, da saúde, né, da questão pública, que iam até alguns becos, porque, pessoal, tem algumas pessoas com o microfone ligado, está dando um pouco de eco para mim, não sei se seria legal o pessoal desligar o microfone. O que vocês acham? Aí. É Melina. Ô, Melina, posso desligar? Aí, acertei pelo menos o nome, hein? Então, né, o professor Nery, ele traz essa experiência para o Brasil, né? O Brasil já estava com um caminhar aí na experiência da AIDS, né? Principalmente com os ensaios em Santos, os ensaios em Salvador, São Paulo, né? Rio de Janeiro. E aí já se tinha um grupo de redutores de danos, né? Do programa AIDS. E aí o professor Nery, ele vai para a praça para atender alguns adolescentes que não se integram aos serviços de saúde. E aí se configura um equipamento chamado consultório de rua, que era um equipamento de saúde voltado aos adolescentes que ficavam na praça do Pelourinho
né, e no entorno, e não acessava os serviços públicos. Quando foi em 2011, mais ou menos, algumas conversas até anteriores, começou a se fazer uma remodulação na atenção básica. E aí eles chamaram o professor Nery e mais algumas pessoas, né, para transformar a experiência do consultório de rua em consultório na rua. Por quê? Porque também havia a percepção de que existiam muitos atendimentos dentro do escopo da atenção básica que essa população não tinha acesso. Então, eles fizeram uma ampliação, né, de pessoas, cara médico, enfermeiros e tal, para que se ampliasse essas ações também dentro da atenção básica. Porém, a gente sabe que a atenção básica ela é um trabalho de base territorial, né? A atenção básica é quem faz a gestão, né, de saúde do seu território, mas a atenção básica ela foi pensada em caixinhas, né? Então, para uma população que tem horário, que tem dia, que consegue se planejar, que é minimamente organizado. E aí a gente vê que o consultório na rua ele não funciona muito bem se ele for um equipamento de atenção básica. Por quê? Porque ele não pode funcionar com caixinhas. Ele tem que ser um equipamento, como a gente já conversou um tempo atrás aí, acho que foi sábado, na semana passada, que ele tem que ter duas características principais. A primeira característica, e que eu acho que é importante, é que o consultório ele tem que se moldar à necessidade do usuário. Né? Não é o usuário que se molda à necessidade do serviço, mas o serviço que se molda à necessidade do usuário. Né? Então, tem que ter muita plasticidade. A gente só vai conseguir atender se a gente se moldar à dinâmica de vida daquela pessoa. Então, por exemplo, se eu falar gestante em situação de rua, acho que a gente já atendeu aqui já umas 40. Eu vou ter que te perguntar qual gestante nós estamos falando. Porque para cada uma é um processo diferente. Então, a gente já teve desde aquela gestante que a gente teve que negociar com o traficante, diretamente com o traficante, para ela que pudesse sair da cena de uso e ir para o hospital, como aquela que também já chegou e falou, olha, eu não quero mais que vocês me atendam, porque se vocês me atenderem para o judiciário, eu vou estar como uma pessoa muito vulnerável que não tenho condição de cuidar do meu filho, então eu quero que vocês se afastem do atendimento. Então, para vocês verem que são dois extremos, né? Um que a gente tem que arriscar a própria vida e conversar e para conseguir fazer um procedimento, e na outra, quando a gente é convidado a se retirar do procedimento pela própria usuária. Então, esses dois casos aconteceram. Teve mais um caso assim, muito forte de venda de bebê, né, aqui na cidade. Então, assim, são inúmeras as questões, né? E aí é impossível você criar um protocolo e ir com esse protocolo para a rua, que ele vai se desfazer muito rápido. Então, essa coisa de você ter que ter muita flexibilidade para você atingir o objetivo, que é promoção da saúde, você tem que mudar o tempo inteiro, você vai ter que se moldar à realidade, né? E aí o principal princípio que norteia o consultório na rua é a equidade. Não teria como ser outro. Né? E depois, seguido dos outros dois princípios. A universalidade, que aí não importa se o cara está na Bahia, mas hoje ele chegou aqui, então é público nosso, né? E também como a gente vai integrar esse indivíduo não só na rede de saúde, mas na rede intersetorial. Então, esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, ele é um aspecto, né, tanto da clínica peripatética, né, do Lancet, ele vai explicar muito isso, que é uma clínica, ele vai falar também da plasticidade e tal, mas você vai ter que aprender muito no desenvolvimento do atendimento. Então, é um atendimento que você vai ter que aprender com aquele atendimento. Né? Se você não aprender com ele, você não mantém as relações aquecidas, né? Que é o que a gente fala. Às vezes o pessoal fala, como que eu vou saber se meu projeto está dando certo? Se a relação está sendo aquecida. Como que a gente... O que é esse termômetro de aquecimento?
é quando você tem que mudar o procedimento, porque o usuário também se impõe diante do procedimento. Então ele fala, não, eu vou fazer, mas você também tem que fazer assim. Dessa forma não dá, tem que ser de outro jeito. Esse horário não dá, tem que ser de outro jeito. Isso eu faço, mas eu não faço aquilo. Né? Então, se a gente voltar no caso da gestante, já teve, não vou parar de usar crack, mas eu faço o exame. Então, você tem que se moldar muito e tem que aprender com o processo, para você identificar esse processo, para você poder atuar. E o que mantém esse processo é o vínculo. Né? Se você não tiver vínculo com o usuário, você não tem uma coisa que é extremamente importante, que é a autoridade afetiva. Né? Então, só a autoridade afetiva, ela vai ser capaz de fazer com que você leve a pessoa para um ambiente onde geralmente ela passa por muita humilhação. Então, você entrar com um usuário direto de uma cena de crack, dentro de uma unidade hospitalar, é fazer com que essa pessoa passe por muita humilhação. E assim, com todos os outros serviços, né? Então, essas duas questões são a base do trabalho do consultório na rua, né? A base da preparação do sujeito para que ele esteja trabalhando nessa concepção, né? E a gente sustenta, através disso, todos os outros paradigmas que são necessários para manter o trabalho em pé. É isso. Beleza. Me autoriza, Léo? Pode. 107 mil já participando. Recorde. Quase, tamo lá. Eu acho que também uma das pautas, né, sei lá, que a gente está pensando, né, sobre esses tempos, é sobre o Covid, né? E a gente tem refletido muito, a gente que trabalha, seja eu e a Mê, na assistência social, seja o Wilson, lá na saúde, e sejam vocês da faculdade, que são da saúde, a gente pensa muito na vulnerabilidade do outro. E foi bem bacana uma entrevista que eu vi esses dias do Emicida, até compartilhei com o Wilson outro dia, que ele lançou um álbum recentemente, não tão recentemente, mas muito bonitinho, por mais que seja branquelão assim, né, olho claro e tal, eu curto Emicida, cara, e chamado Amarelo, né, e ele traz reflexões assim extremamente profundas sobre vida, sobre cotidiano, família, amigos e tal, e também sobre vulnerabilidade. E aí o que eu estava falando no começo, e o que esse momento de pandemia nos faz refletir, é muito sobre vulnerabilidade. E a gente pensa muito, e o MC dele fala isso na entrevista, acho bem bacana, a gente pensa muito na vulnerabilidade do outro, na vulnerabilidade daquele que está à nossa frente, na vulnerabilidade daquele que nós estamos atendendo, e muitas vezes deixamos de pensar na nossa própria vulnerabilidade enquanto ser humano. Sou psicólogo, sou homem, fui criado numa sociedade que não me permite, né, me desequilibrar às vezes, não me permite chorar, não me permite ser quem eu quero ser quem realmente sou. Eu sou uma persona, né? Eu sou alguém que faz parecer e não é. E aí, quando eu não entro em contato com a minha própria vulnerabilidade, eu não consigo entrar em contato com a vulnerabilidade do outro, porque só médicos feridos conseguem cuidar de pacientes feridos. Brennan Manning fala isso, né? E esse tempo de pandemia, eu gostaria de sugerir para que vocês pudessem, enquanto futuros médicos, enquanto nós que estamos aqui na linha de frente, todos os dias pensar em nossas fragilidades, pensar nos nossos monstrinhos internos, nas nossas invejas, nas nossas angústias, no nosso sentimento de superioridade, nos nossos sentimentos de solitude, de solidão, lidar com eles de frente, porque eles são inerentes, né, ao ser humano, e a partir do momento que a gente se torna mais humano, a gente consegue lidar não com um morador de rua, fulano de tal,
mas com o João Marcos, que tem uma história, que tem todo um sonho ali de vida, que tem projetos, que tem desejos, que também tem suas mazelas, que também tem suas angústias. E justamente por nós nos permitirmos entrar em contato com elas, a gente consegue, né, ter esse movimento empático também de entrar em contato com a dor do outro. Eu acho que esse período de pandemia nos possibilita isso, saca? Nos possibilita a gente pensar, refletir um pouco sobre nós mesmos. E é mais ou menos assim, né? Nós não somos aquilo que nós... A gente sempre é um vir a ser. A gente sempre está no processo de transformação, né? Então, eu acho que a experiência que vocês têm aqui com essa galera, com o pessoal que a gente atende, é uma experiência única, porque vocês estão entrando em contato com o sofrimento e com as mazelas mais profundas que um ser humano pode ter, que é o do abandono, que é o do sofrimento, que é o do distanciamento familiar, que é a da desesperança, que é a da angústia. Hoje mesmo, um dos atendidos chegou para mim e falou, eu vou falar do jeito que eles falam, né? É a língua deles. Felipe, tá ligado, mano? Eu não consigo, mano, expressar para você o que eu tô sentindo, brother. Eu não consigo falar para você, mano, mas tá ligado aqui, mano? Parece que meu coração vai explodir, velho. Parece que algo vai acontecer, mano. E eu choro à noite, tá ligado? E eu não chorava, mano. Eu tô chorando. Eu não tô aguentando mais. Então, para que eu possa, de repente, acessá-lo na medida do possível, eu também tenho que entrar em contato comigo mesmo. E esse exercício, ele é muito difícil, óbvio, né? Mas ele é extremamente importante que a gente faça. Talvez é uma coisa que a gente tem que levar em consideração quando a gente vai atender, seja aquele cara que está na rua, ou seja qualquer outro paciente na clínica, no seu consultório, independente da área de atuação. Gostaria de fazer essa provocação para que a gente se reconheça as nossas vulnerabilidades, que a gente possa se reconhecer enquanto ser humano, que a gente não precisa ser de aço, para que a gente possa entrar em contato com a dor do outro, que é legítima. Certo. Acho que isso, a gente entender isso das pessoas, né? Que na verdade a gente está falando de pessoas como se fosse um grupo muito diferente da gente, mas é diferente no ponto da estrutura da onde aquela pessoa está inserida e tudo mais. Mas elas ainda são pessoas, né? Continuam sendo pessoas que têm sonhos, que têm desejos, que têm medos e tudo mais. Eu acho que a gente entender isso é bem importante. Eu queria fazer uma pergunta já para começar aí abrindo a parte de perguntas. Inclusive, se alguém tiver, coloca aí no chat para gente, ou fala, se manifesta aí no chat, a gente chama vocês. Mas para a gente entender um pouquinho mais, né, o pessoal que faz essa... Para mim, seu vídeo tá travando, cara. Mas vocês estão escutando? Então Sim. acho que então tudo tão beleza. Como é que mudou a parte do atendimento aí da casa de passagem do que é o atendimento de como era feito antes, nos dias normais, e agora no período de pandemia? Só para a gente conseguir ter uma noção de como que afetou até o funcionamento de vocês. Pode falar, Mê. Calma aí, gente, que eu sou nova nessas coisas. Eu tava procurando aqui o É a microfone idade, de novo. ela só tem cara de nova, mas ela já tá perto dos 40 já. Tá ficando difícil, né? Mudou bastante, né? Porque, igual eu falei no começo, o nosso critério é que a pessoa nos traga aí um objetivo para que a gente possa dar um prazo e passar e construir esse plano individual de atendimento junto com a pessoa para que ela consiga alcançar o que ela mesma se propõe ali, né? Enquanto meta. Só que tá muito difícil, né? Porque, por exemplo, às vezes a pessoa quer voltar para a cidade dela, a empresa de ônibus agora tá parada, aí a pessoa vai ter que ficar em Jundiaí esperando. Os que vêm especialmente em busca de emprego, né? Tá bem difícil, porque tá tudo fechado, o comércio tá fechado, então eles não têm nem onde ficar procurando, e a gente também não tem como ficar fazendo essa cobrança em cima deles de conseguir um resultado, sendo que a gente sabe, né? Que já é difícil quando está tudo aberto para eles, né?
muito mais ainda. Ai, gente, tá saindo baixo? Muito mais ainda. Eu nem sei onde que tá o microfone desse notebook, gente. Não sei mesmo, mas eu vou falar mais alto. E muito mais ainda agora, né, que a gente sabe que está tudo fechado, a gente não tem como ficar cobrando deles. E o que a gente tem tentado bastante é o retorno familiar, né? E a prefeitura também abriu esse abrigo emergencial para onde a gente tem mandado os que estão há muito tempo e que não vão ter como resolver de imediato suas questões. Então, eles ficam lá pelo tempo aí da quarentena, para que depois, né, a hora que tudo voltar e a normalidade, eles possam começar a ir atrás dos seus objetivos e voltar aí à vida, né? Então mudou bastante coisa. E o público está bem mais rotativo também. Muita gente vem, né, Fê, de São Paulo, assim, já tinha vaga lá, entendeu? Aí veio porque acha que aqui tem menos coronavírus do que lá eles querem ficar num lugar mais sossegado e tal, e eles pensam que podem simplesmente ficar ali sem nada de contrapartida. Então, esse tipo de narrativa a gente já responde que não, né? Que, não, que eles se voltem onde eles já têm a vaga fixa. Então, está muito rotativo, muito mais do que o normal. Complementar isso. Como a Me falou, vem a gente, por ser Jundiaí, é a última cidade na linha do trem. Na verdade, a gente sempre teve esse movimento de o trecho, né? O que eles falam, geralmente São Paulo ou vir de Campinas e outras cidades, mas geralmente é São Paulo, Campinas, Jundiaí. E isso com a Covid aumentou ainda mais esse fluxo, né? Só que, infelizmente, a gente tem uma só casa de passagem no município que atende 32 pessoas. Então, assim, não dá para acolher todo esse pessoal que vem. Fora isso que a Me falou, por uma determinação, algumas atividades, obviamente, de grupos que a gente fazia, atividades esportivas, a gente parou, a gente teve que parar e então estamos tomando todos os cuidados assim, né, necessários aqui na casa de passagem. Todos eles usam máscaras, a gente tem recebido várias doações de máscaras, álcool em gel, aumentado a limpeza aqui na casa. Enfim, mudou drasticamente assim, a nossa rotina. Fora isso, a gente entrou também num período chamado Operação Noites Frias, que quando a temperatura cai muito, o município, né, a prefeitura, os atores da rede assistencial se sensibilizam para ir até as ruas durante o período da noite e aumenta a oferta de abrigamento, né? Para não aqui na casa de passagem, mas em outros locais também da rede, em outros abrigos da rede, mas por enquanto nesse abrigo emergencial, como cuidado, como proteção também. Então, aqui a nossa rotina mudou bastante depois da Covid. Beleza, entendi. A Nath perguntou para a gente como está ou como é a visão sobre o Covid pela população em situação de rua. O consultório na rua também é legal falar. Desculpa, Wilson, desculpa. Então, pessoal, a questão do consultório na rua, tudo mudou, né? Mudou porque a questão de pandemia, a primeira divisão importante fazer foi como a gente cuidar da saúde do profissional que vai se colocar em risco todo dia e como a gente proteger pessoas que estão na camada mais vulnerável da sociedade, né? Um outro trabalho foi identificar que não eram só essas pessoas que estavam vulneradas. Então, existiam outros grupos também vulneráveis na cidade. Por exemplo, as SRTs, né, que são casas de
residências terapêuticas, que são pessoas que passaram por longas internações, então tem comorbidades psiquiátricas, tem questões clínicas envolvidas, né? Então, é um grupo de 10 pessoas com acima de 60 anos e com vários problemas. Então, isso foi importante por quê? Porque como a rede se organiza, né? E quando a gente vai perceber na população de rua, a gente tem poucos atores para pensar nessa rede. E aí o consultório ele também passa a ter uma vertente mais dinâmica no sentido da possibilidade de criar novas políticas. E que essas políticas elas vão se denunciar pela questão da pandemia. Então, por exemplo, a questão da falta de espaços de higienização. Sabe que existem alguns equipamentos que promovem isso, mas não atingem toda a demanda. A questão mesmo, por exemplo, de como a gente pensa as pessoas vulneradas no município na questão da promoção da saúde. Por quê? Porque o hospital ele ficou preparado para receber os casos graves ou só atender urgências, né? As unidades básicas também se tornaram eletivas. Então, o que acontece? Quem tem mais acesso a outro tipo de assistência em saúde, por exemplo, a pessoa que tem um convênio, ou a pessoa até mesmo que já está mais estruturada, que tem remédio em casa, que tem um remédio para gripe, para dor de cabeça, né? E que também chega no hospital, ela vai ser tratada diferente de uma pessoa em situação de rua. Então, esse cara, ele vai ter um atendimento cada vez mais rápido dentro do hospital, né? E ele vai ser colocado na rua cada vez mais rápido e com pouco acesso na unidade básica de saúde, porque ela vai se tornar eletiva. Ela vai se preocupar com os casos de vacina, os casos que ela já estava atendendo e os casos que têm sintomas leves, sintomáticos leves. Acontece quando a gente chega no território hoje em dia, é uma avalanche de demandas, entendeu? É o cara que saiu do hospital e não conseguiu uma medicação porque não tem na rede, aí ele precisa de antibiótico, ele precisa de anti-inflamatório, ele precisa de um remédio que ele não tem dinheiro para comprar na farmácia, ele precisa trocar um curativo e ele não tem aonde trocar esse curativo, né? Então as demandas elas começam a bombar. Né? E fora que também, dentro dos serviços, né? Os serviços têm as questões emocionais, tem as pessoas do uso de crack, que é uma outra vertente das cenas de uso de crack, que o pessoal chama de mini cracolândia, a gente chama cenas de uso, que essas pessoas não se dispõem aí para os abrigos, não se dispõem aí às unidades, não se dispõem aí, só vai ao hospital quando está muito aguda, né, a situação de dor, né, ou a situação que ela começa a ter uma urgência. E aí a gente fazia controle de natalidade, controle do HIV, controle da sífilis, controle da tuberculose, né? A gente cuidava de muitas questões do território. E a gente começa a ter que ser mais eletivo também. Então, a dinâmica do território de rua mudou muito mesmo, e a gente sabe que ela vai mudando a cada semana. Então, semana passada tinha 164 pessoas em situação de rua testadas com diagnóstico positivo na rua. Em São Paulo, muito pouco dessa população estava testada. Acho que foram 4 óbitos. E aí o que vai acontecer? Quanto mais isso se agravar, ou quanto mais a gente tiver casos positivos, a situação ela muda no dia. Muda dia a dia. Né? A questão de EPI, a questão do que a gente faz, a questão de como a gente cuida, muda. Né? Então, exige mesmo que as equipes estejam muito preparadas emocionalmente, além da qualificação técnica, né? E exige que a gente tenha a possibilidade de pensar holisticamente. Né? A gente não pode pensar a partir do olhar da especialidade. Né? É uma clínica que se faz realmente em campos vulneráveis. Assim. Como que a gente trabalha uma clínica em campo de refugiado? Como que a gente trabalha essa clínica em populações indígenas? Como que a gente trabalha essa clínica em territórios de guerra?
né, em territórios onde não tem políticas sanitárias, né, etc., como o Nordeste, populações rurais. Então, você tem que mudar a lógica, entendeu? E isso é um trabalho muito forte a ser feito dia a dia. Todo dia a gente tem reunião, todo dia a gente se reinventa e vai para o território atender. Eu acho que é um alívio para a gente, assim, de certa forma, a gente vê que existe um movimento, né, para lidar com isso, né? Então, que as coisas não estão paradas, né? Então, tipo, que existem pessoas que nem vocês que vão se adaptando e vão evoluindo com o serviço para atender da melhor maneira possível, né? É isso. A Natália tinha perguntado para a gente, deixa eu pegar, como está ou como é a visão sobre o Covid pela população em situação de rua. Ela perguntou isso e bate muito também com uma informação que eu tinha, uma pergunta que eu tinha feito para vocês naquela reunião teste, se o pessoal em situação de rua tem noção do que está acontecendo, se eles têm acesso a algum tipo de informação e tudo mais. Como é que está isso? Eu acho que depois o Wilson vai ter mais. O dele Ah, você ia falar, Mê? esperei até agora. Falou nada. Não briguem, eu começo a falar, ele meninos. fala, Pode falar, então. não, beleza. Gente, é assim, ó, eles estão todos usando máscara. Eu acho que Jundiaí não é uma cidade tão grande quanto São Paulo, ou sei lá. É porque antes estava aparecendo muito na internet, né? Que eles estavam perguntando o que era, né? Que todo mundo estava usando máscara e tudo. Mas a gente vê que eles chegam e já no atendimento eles já estão falando do coronavírus, que está tudo difícil por conta disso, que eles não estão conseguindo emprego por conta disso e tudo mais. Então, eu acredito que eles estejam sim sabendo, eles não estão boiando nisso que está acontecendo. Eu acho que o serviço deles diminuiu demais, tanto para quem olha carro, para quem vai manguear os outros na rua. Ninguém mais quer que eles cheguem perto. A guarda não deixa mais eles venderem bala no farol. Então, de alguma maneira, eles ficam sabendo, nem que seja do pior jeito possível, que é esse mesmo que eles ficam sabendo. Muitos veem a situação de rua até por esse motivo, né? Porque estava trabalhando, estava prestando serviço, estava inserido em algum tipo de trabalho e o trabalho parou, as vendas baixaram e todo mundo foi mandado embora, muita gente foi mandada embora. Então, muitos deles até pararam em situação vulnerável por esse motivo. E um passa para o outro passa por um, é como pólvora, né? Eles estão sabendo, sim, eles não estão por fora, né, Fê? Sim, e complementando o que você falou, às vezes a gente subestima muito o acesso à informação que eles possuem. E essa galera tem celular, tem Facebook, eu tenho uma listinha lá querendo me adicionar, tem WhatsApp, aqui tem a TV, então eles acompanham, né, os noticiários, acompanham os jornais, você vê que o bate-papo entre eles gira em torno disso, sempre que possível, a gente sempre, em alguns momentos, né, antes do jantar e antes do café da manhã, quando a gente consegue reunir a maior parte do grupo, a gente faz algumas ponderações sobre como que um pouquinho, né, dos cuidados que devem ser tomados e tal. E aí, quando eles têm alguma dúvida um pouco mais. Alguns têm alguma dúvida, nossa, mas essa parada mata mesmo, não sei o quê. Eles são bem curiosos, né? Então, às vezes, a gente senta junto aqui com eles, pesquisa, troca ideia, conversa, mas tem essa problemática que a Melina falou, economicamente falando, afeta todo mundo, então você já imagina para eles, né? Para quem olha carro, para quem vende a sua balinha ali na rua, para quem vende o seu pano de prato, dificultou ainda mais, então eles estão com uma dificuldade ainda maior de levantar grana, tem sido um desafio para eles, isso daí. E o que mais que eu ia falar? É mais ou menos isso, mas acho que o Wilson também, que está aí na frente da saúde, pode nos munir aí de mais informações.
Então, beleza, galera. É muito bom a gente, por isso que eu acho que o trabalho tem que ser feito em rede, né? Porque só assim eu consigo ter um perfil de quem está chegando lá na casa de passagem, né? Então, quando eu somo as nossas experiências com o que está chegando na casa de passagem, a gente tem sempre uma visão melhor, né? Mais ampla de como que está a situação. Eu acho que o Felipe e a Melina, acertei? Ótimo, né? Eles colocaram uma coisa muito importante, porque provavelmente eles estão lidando com uma população que ela é mais ativa, ela é mais produtiva financeiramente, né? Então, é uma população mais economicamente ativa, né? Nós temos em Jundiaí, em vários graus, mas dos mais graves, aproximadamente 11 pessoas com transtorno mental em situação de rua. Então, provavelmente, esses não têm o mínimo de informação. A gente tem essa população que é mais produtiva, aí eu fico até muito feliz, né, de saber que eles vão dando essas devolutivas e tal, e é muito legal, e são muito receptivos também. E a gente tem a população do uso do crack, que eles têm informação, mas devido à compulsão, né, eles acabam continuando a se expor. A gente chega lá, quando eles chamam de mocó, né, um barraco improvisado no meio de um mato. Tem 11 pessoas naquele barraco. Entenderam? E tem uns que saem dali toda hora no semáforo para pegar moedinha para vender, não sei o quê. Então, assim, tem tudo na rua, né? Tem tudo. Eu acho que uma grande parte dessa população, que a gente chama assim, que tem um contexto urbanizado, que estão mais no centro da cidade, eu acho que aí sim, eles têm mais acesso, eles sabem se posicionar mais politicamente, eles são mais beneficiados com a rede de apoio, que é o pessoal que leva sopa, leva cobertor e tal. E a gente tem dentro desse contexto as pessoas que estão mais negligenciadas, que são as pessoas que têm algum nível de transtorno mental, né, ou comorbidade psiquiátrica, ou alguma coisa associada. Tem esquizofrenia, tem várias, né, questões na rua, mas que vão dificultar mesmo o entendimento de uma forma mais clara sobre o posicionamento, que aí entra uma questão mais filosófica e mais existencial, né? O que eu sou e quem eu sou dentro dessa sociedade, né? Como eu me comunico com ela. Dessas pessoas que têm transtorno mental e tem as pessoas que estão em uso de crack. A gente tem, por exemplo, usuários hoje que usam de 40 a 60 pedras por dia de crack. A gente vem tentando reduzir isso. Mas como que você quer que uma pessoa que está nesse nível de compulsão, ela tome algum cuidado? Muito difícil, né? E aí é um pouco da realidade de adversidade, né, que a gente vai encontrar no contexto de rua. Então, acho que o mais importante é a gente tentar pensar que tipo de informação a gente poderia levar para cada pessoa que a gente encontrar, né? E aí acho que aí tem uma conversa boa, né? Com o pessoal do uso do crack, que tipo de informação eu posso levar para ele para complementar o que ele já consegue trabalhar sozinho. Com essa população que é mais economicamente produtiva, que está mais no centro da cidade, que tem mais acesso, que frequenta a casa de passagem, etc., né? Que frequenta centro pop, que está lá na porta do INSS querendo receber seus R$ 600, né? Que tipo de informação eles têm, que tipo de informação, e como a gente pode atuar dentro desse campo, né? E você tem aquelas pessoas que realmente você precisa proteger, que são as pessoas que têm transtorno mental, mas que de uma forma ou outra também não aceitam estarem nos CAPs, não aceitam serem institucionalizados. Então, acho que é um bom desafio isso. O Héctor está por aí, ele queria fazer uma pergunta? Tô. Isso. Vai lá. Boa noite, tudo bom? Eu gostaria de saber uma informação a respeito dos prazos da casa de passagem, como que estão sendo realizados, visto que a situação para conseguir um emprego e conseguir uma situação mais estável está mais difícil devido à pandemia. Para eu responder agora, meu.
Ettore, né? Pelo que eu entendi, você quer entender um pouco de como que está a situação, ah, já que aumentou a dificuldade de trampo, como que eles estão se virando, mais ou menos isso. Isso. Cara, como é que eu posso dizer? Eles são extremamente criativos e extremamente, como que eu posso dizer, moldáveis a situações difíceis, né? Então, por exemplo, você imaginar que um cara consegue se adaptar a uma situação de rua, onde ele vai enfrentar frio, violência, falando no contexto das mulheres, de repente serem violentadas, sofrer diversas formas de micro e grandes agressões, enfim, eles se adaptam, né, também nesse contexto de rua, e também como nós estamos nos adaptando neste contexto de pandemia, eles também estão encontrando as formas deles de se adaptarem, né? Então, muitos hoje têm, a maioria, a gente faz com que eles tenham acesso, falando de uma maneira mais técnica, né, ao Bolsa Família, e com isso veio o auxílio emergencial também, que boa parte deles tiveram, a maioria, né, teve esse acesso, isso foi extremamente positivo, e eles vão se reinventando, cara. Se, sei lá, para levantar 50 conto num dia na rua, trabalhando de maneira informal, ele precisava de 3, 4 horas e agora ele precisa de 5, 6, o cara vai trabalhar, 5, 6, 7 horas, vai ficar o dia inteiro na rua até ele levantar a graninha dele. Para o que ele vai usar, mano? Aí eu não sei, mas eles vão se reinventando, entendeu? E também contando, né? Com esse auxílio emergencial e tal, e a gente vai pensando em conjunto com eles também, né, Meia? Algumas habilidades que eles possuem que de repente podem reverter em grana mesmo, em dinheiro. Tem muito cara com muito dom, com muito talento, que desenha muito bem, que escreve muito bem, que faz um artesanato muito massa, e a gente estimula que eles façam isso e para que possam de repente revender e tal. A Mê, que a TO vai poder falar isso com um pouco mais de propriedade. Mas é óbvio, assim como a gente, igual eu falei, assim como a gente está se reinventando, mas estamos encontrando muitas dificuldades, eles também estão se reinventando, mas eles estão encontrando muitas dificuldades. Eu acho que foi o Leandro Carnal que falou isso. O problema da pandemia hoje ele está mostrando, ele traz um traço assim bem interessante. O problema da classe média, dos ricos, ao enfrentar a pandemia é o tédio. O problema daquele que não tem grana é a pobreza, é a fome, né? Então, eles estão tentando se reinventar na maneira que eles podem. Tá certo, tá certo. E, viu, uma questão... Não sei se deu para... Deu sim. Eu lembro que na capacitação do ano passado, vocês comentaram que vocês tinham um prazo também para que a população que está aí frequentando a casa de passagem não fique acomodada, achar que aquilo vai ser para sempre e buscar ativamente uma melhora. Os prazos se mantêm, vocês estão tendo maior tolerância? Agora eu vou passar a bola para mim, senão só fica eu falando aqui, fica feio. Mas eu gostei do seu corte de cabelo, viu, Etói? Ah, não, eu tive que dar um jeito. Tava muito grande e eu resolvi passar a máquina. Isso mesmo. Então, Vai mesmo. a meu ver, eles estão assim, ai, gente, peraí, tirei aqui desculpa. Eles estão, assim, no máximo o prazo que eles estão pedindo para a gente é o prazo de cair o auxílio emergencial, né? Ninguém pede mais do que isso, porque não tem nem cabimento a pessoa pedir, sendo que ela vai estar com 600 na conta lá, e Jundiaí é um município que possibilita que a pessoa pague 300 e pouco numa pensão, por exemplo. Então, ou, de repente, ele quer uma passagem que está mais ou menos nesse valor, enfim.
que esse valor contemple, né? Enfim, a maioria vai nos pedir, no máximo, até o dia de cair o auxílio. Claro que a gente vai perguntar o que a pessoa fez, né, Fê, com o auxílio anterior, né? Porque às vezes, tipo, o auxílio cai dia 20. Aí é dia 27, eles estão lá batendo na porta e falando que eles querem até o próximo dia 20 para poder cair o auxílio, a gente fala. E o auxílio que caiu neste dia 20, né? O que você fez com esse auxílio, né, Fê? E aí a pessoa fez diversas coisas que não tinham nada a ver, enfim, gastou em nada que tinha e acaba precisando até a data do próximo auxílio. Mas a gente não tem o porquê estender mais do que isso quando a gente autoriza que a pessoa fique, porque depende muito da situação, de onde ela veio, se ela não tem realmente um local para ela ficar, entendeu? A gente tem que priorizar quem de fato não tem lugar para ficar e está com alguma dificuldade, enfim, que não receba o dinheiro e não gaste tudo, por exemplo, em droga, ou não gaste tudo para comprar um celular, que é um negócio que, para que a pessoa vai comprar um celular nesse momento, entendeu? Colocar crédito no celular, sendo que precisa custear várias coisas, e eles têm muito disso, assim, às vezes, né? Não todos. Mas um ou outro acaba chegando com um discurso desse. E a gente já teve experiências de, tipo, tudo bem, aí na próxima vez cai, o nego vai lá e faz a mesma coisa, entendeu? Gasta com recaída e chega com esse mesmo discurso. Então, o máximo que eles vão pedir é até o auxílio deles cair novamente. A gente não fez nenhum tipo de alteração para poder aumentar prazo, para eles ficarem mais tempo, muito pelo contrário, porque a gente está recebendo muita gente todos os dias, vinda de todo lugar. Tem a Operação Inverno que a gente precisa liberar a casa o máximo possível para receber os meninos que vêm pela prefeitura. Então, a gente não tem como estender e deixar a pessoa ficar um prazo muito extenso. Sim, e complementando também, é óbvio que a gente entende, né, Tória, aos demais, que de repente esse cara que gastou o auxílio dele, sei lá, dia 20, com um celular mais top que o meu, é a maneira dele ser no mundo, entendeu? Eu tenho celular, então logo tenho um celular bom, então quer dizer que é a maneira de eu me apresentar ao mundo, é a maneira de eu subir um degrauzinho numa suposta sociedade, enfim. Mas, para além do que a Me falou, é claro que existem aqueles casos que, e nós, enquanto técnicos, estamos aqui justamente para também fazer essa análise junto com eles de como que eles vão usar essa grana, tá ligado? De como que eles vão utilizar esse dinheiro, de ponderar, de auxiliar, de nortear, de fazer um projetinho de vida, de priorizar algumas coisas, priorizar, por exemplo, guardar o dinheirinho para o aluguel, ao invés de comprar um tênis Nike de R$ 300, que, assim, parece tosco o que eu estou falando, mas é o que acontece na maioria deles, entendeu? Porque eles, para a cabecinha deles serem reconhecidos como gente, precisa estar com o tênis da moda, precisa estar com o celular mais maneiro. E se com a gente é assim, imagina com eles, entendeu? Mas voltando, né? Para aqueles que precisam de um prazo maior, também é feita uma análise, né, técnica. Por exemplo, a pessoa ela tá no município, ela é de Jundiaí, ela é munícipe, toda a rede de apoio dela é aqui. Ela ainda não ela não conseguiu se reestruturar no que tange a autonomia financeira. De repente, ela está fazendo acompanhamento para uso abusivo de substâncias psicoativas e tal. E para isso existem os abrigos, né? Não sei se todos têm conhecimento, mas tem a casa de passagem, que aí eu brinco, né? Que é como se fosse a UTI da pessoa que está em situação de rua. Então, a gente faz esses primeiros cuidados, seja documentação, seja encaminhamento para diversas redes de saúde que a gente tem aqui, seja começar a restauração de vínculo familiar e tal. E quando a gente vê que não que ele precisa quando a gente entende em conjunto com o próprio usuário que a gente atende, e o usuário não no sentido usuário, termo de usuário de droga, mas no usuário do serviço,
que ele precisa de um período maior, aí tem os abrigos, aí tem a rede, para quem não conhece, nós temos 3 abrigos aqui no município que é de longa permanência, né? Que daí, pela tipificação, pode ficar até 6 meses, mas isso também pode ser flexibilizado, pode ficar até mais. Então, na nossa micro-rede, né, de assistência social, a gente discute esses casos. Por exemplo, a gente fala, ó, o Lucas, ele já saiu da UTI, entre aspas. Então, ele já está de alta, precisa ir para, eu não sei como chama, para enfermaria, enfim. E aí ele vai para o abrigo, e o abrigo ele vai dar continuidade no trabalho que a gente já estava fazendo, entendeu? De restauração de vínculo familiar, de continuar acompanhando esse camarada, se ele está continuando fazendo o trabalho dele lá no o acompanhamento, sei lá, para uso de substância no CAPS-AD, por exemplo, se ele está orientá-lo financeiramente, se ele ainda está mantendo as prioridades e tal, para continuar os cuidados, né? Então varia muito. Vai ter caso, né, Mê? O cara ele vai ele diz, não, eu vim aqui, Felipão, porque eu só quero um pernoite, porque amanhã eu já estou indo para São Paulo, cara, que é onde eu tenho minha família. Tem outro que vem aqui, não, eu preciso de uma semana que eu preciso levantar uma moeda, que eu vou só para Ribeirão Preto, onde meu pai mora lá, só que... E aí tem outros, não, eu sou de Jundiaí, minha família é daqui, poxa, acabei ficando em situação de rua por N motivos, e aí, numa análise nossa aqui, a gente entende que ele precisa de um período maior, e aí a gente tem essa rede de abrigo que no total dá mais 60 vagas de longa permanência. Não é o SOS que cuida, né? São outras OSCs, mas só para deixar mais claro ainda o que a Mê falou. Agora, para fazer uma pergunta aí, juntando também com uma pergunta que a gente tinha recebido no nosso grupo antes, no grupo dos voluntários, sobre o que vocês pensam, qual a opinião de vocês sobre uma possibilidade de talvez aumentar o número de pessoas em situação de rua depois de passar essa pandemia, né? Porque muita gente está perdendo emprego, vai ficar desempregado, e daí talvez a gente tenha que pensar um pouquinho nesse número de pessoas, nessa população aumentando. E daí a pergunta que tinham feito para a gente, unindo com isso, era se vocês já ouviram falar de alguma coisa, por enquanto, da parte do governo, da parte do Estado, municipal, enfim, o que seja, sobre um plano para depois da pandemia, se as pessoas vão buscar reintegrar essas pessoas que vão estar desempregadas, por exemplo, ou não, se ninguém falou nada, se ninguém planejou nada ainda, ou que até mesmo o que vocês pensam sobre isso. Eu acredito que é falar, Fê. Não, eu falei antes, agora você fala. Eu acredito que vai, sim, ter um impacto enorme, né, assim, de aumento na população em situação de rua por motivo de desemprego, porque já é um dos grandes motivos de elas estarem em situação de rua, se não um dos maiores, né, junto aí com a dependência química e a fragilidade de laços, né, com a família. Então, eu acredito sim que vai aumentar. Eu não ouvi falar de nada de proposta de governo para isso no depois, assim, de passar a pandemia, mas no que diz respeito ao nosso trabalho, eu acredito que vai ser o mesmo, né? A gente vai ter que receber essas pessoas e oportunizá-las, como já fazemos, né? Ajudá-las a se reinserir nesse mercado de trabalho, a fazer currículo, a indicar os locais, né? Enfim, fazer os encaminhamentos necessários. Mas o trabalho vai ser o mesmo, só que maior, né? Mais potencializado, né, Fê? E a gente, junto com a nossa rede aqui, junto com o pessoal da saúde, a gente vai ter que pensar em políticas públicas, cara, mas, né, para essa população. E
E assim, eu não sei vocês, cada um tem a sua opinião política e tal, não vamos entrar num debate político aqui, que não é, né, a pauta, imagino eu, mas eu imagino, eu tenho a sensação, tá, gente? E tá todo mundo meio assim, como que eu posso dizer para não ofender aqueles que são de repente bolsonaristas? Meio que tipo, qual que é o plano que o governo, assim, a gente tem uma dificuldade com o governo federal, nem o governo federal esclarece, sabe? Chega assim e fala assim, gente, vai ser assim, assim, assado, sabe? De tranquilizar, ter um papel de tranquilizar a população, mostrar quais serão essas políticas, e aí que a gente vai ter que entrar na briga, meu irmão, é aí que a gente vai ter que ser... E aí não é um discurso, assim, esquerdista, panfletário, desculpa pelo tá gravando, né? Escapou, gente, foi mal. Panfletário, comunista. Não é essa parada. Mas, tipo assim, a gente pensa numa esfera federal, a gente pensa numa esfera estadual e a gente pensa numa esfera da nossa cidade, a gente pensa das nossas micro-redes. Então, assim, lá no topo da pirâmide, lá é um negócio que eu sinto que não há... eu vou confessar aqui, eu fiz uma aposta com a minha família, com meu irmão, com meu cunhado, antes de cair, do último ministro da Saúde cair, eu tinha feito uma aposta quando qual que foi o anterior dele, gente? Me lembrem aí, quando caiu, eu fiz uma aposta, não tem nada a ver, tá? Mas enfim, para descontrair um pouco. Fiz uma aposta com meu irmão, meu cunhado, ó, cinquentão na mesa, eu aposto que o vai ser o próximo. Aí o meu irmão falou assim, eu falei, a Regina é ministra, ela é secretária. Eu falei, não, mas você abre essa exceção? Tudo bem, eu abro essa exceção. Depois a gente foi descobrir mais louca que o próprio... Enfim, no final das contas, nós dois perdemos. É igual a Dilma falou, ninguém ganha, ninguém perde, pelo contrário, todo mundo sai perdendo. O cara mal acabou de entrar, já saiu. Então, há um descompasso no governo federal, né? E isso vai, né, é um movimento em cadeia, obviamente, e daí o que, que acontece? A gente vai ter que ser resistência, brother. Independente de você ser de direita, de você ser de esquerda, a questão não é essa. A questão é, poxa, se essa galera não tá pensando nessa população, eu tô, mas eu sozinho, meu irmão, eu não faço nada. Mas se eu tô junto com a Mê, pô, já somos dois. Se eu tô junto com esse maluco lindo, careca aqui, ó, o Ettore Eduardo, que não desativou o vídeo dele, mano. Se eu tô junto com ele, já somos três. Se eu tô junto com o Léo, se eu tô junto com o pessoal da FMJ, mano. Se eu tô junto com o pessoal do consultório na rua, se eu tô junto com a Defensoria Pública, se eu tô junto com os parceiros, meu, a gente é resistência, a gente vai para cima, a gente faz proposta de política pública, a gente chega com os dois pés no peito, porque quem trampa com essa população é meio louco também, entendeu? Então a gente não tem medo, não, a gente é resistência. Eu acho que é muito de uma conversa que a gente teve também no sábado com o Wilson, né? Que ele falou muito dessa integração, dessa rede e tudo mais, como é importante, a Mi falou também, reforçou isso, de você ser meio trabalho de formiguinha, assim, você vai conversando que uma rede, o que uma equipe está fazendo, ou o consultório na rua vai conversando com o pessoal da SOS, conversa com o BS, conversa com o São Vicente, para resolver as coisinhas aos poucos e ir mudando o cenário e tudo mais, né? Eu acho que isso que é muito importante, daí pensar também, se juntar para pensar talvez em políticas públicas também, que foi uma pergunta que as pessoas tinham feito para a gente antes, se existia já algum pensamento de alguma possível política pública que poderia surgir aí. Não sei também se vocês ouviram alguma coisa, mas acho que ainda está meio cedo, talvez ainda para alguém ter falado um pouco sobre isso. Tá bem assim, tá bem cedo. Né, imagina também aqui na cidade, são várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, mas o que a nossa Secretaria de Serviço Social já fez, já foi providenciar esse abrigo emergencial, expandindo, né,
as vagas para essa população. Não tenho dúvidas, né, de que a prefeitura também, o pessoal vai pensar e refletir acerca de alguma proposta mais com tempo, né, sentar e desenhar com outros atores da rede. E aí fizeram a pergunta inicial, com o desemprego, né, vai aumentar a população de situação de rua? Sem dúvida nenhuma, cara, vai aumentar. Igual a Mir falou, a grosso modo, se você pegar lá o manualzinho lá do que fala sobre o que é uma pessoa em situação de rua, a grosso modo, de uma maneira bem simplória, mas enfim, fragilidade de vínculos familiares, desemprego, uso abusivo de substâncias psicoativas. São essas três coisas, fora outras, né? Regresso do sistema prisional, mas principalmente essas três. E essas três, geralmente, elas estão intrincadas uma à outra, né? Às vezes o cara brigou com a mulher, ou às vezes o cara brigou com a mulher, aí começa a fazer uso abusivo de álcool, aí perde o emprego por conta disso, ou vice-versa. E aí você imagina com o desemprego, aquele camarada que trabalhava numa construção civil, que pagava o aluguel, a pensãozinha dele ali todo mês, ficou sem trampo e, não tem mais o que fazer, pum, foi parar na rua, entendeu? Então, não temos dúvidas de que vai aumentar, cara. E vai aumentar substancialmente, na minha opinião. Eu queria falar um pouco sobre isso também, mas antes eu queria perguntar para o Leonardo, quem que fez a pergunta? O que de reintegração e tudo mais? Do aumento da Isso foi uma população, das de que está esperando esse aumento, né? Foi uma das voluntárias do nosso grupo. Ela tinha feito no fim de semana. Eu li agora para ela. Eu não sei se ela está aqui ainda. Desculpa, falhou a sua internet. Quem foi? Eu não sei exatamente quem foi. Foi alguma das voluntárias. Ah, tá ali, a Júlia. Foi a Júlia Debi. A Júlia. Beleza, Júlia. Eu mudei de lugar, não sei se minha internet está falhando ou se ela está se mantendo Não, tá boa, bem. tá boa. Tá boa? Então, eu achei muito, muito interessante essa pergunta, porque como que a gente mantém a política funcionando? Com certeza não vai ser com uma nova política. Isso é o mais claro que a gente precisa ter. A gente precisa ter clareza nesse momento, né? Ter um pouco de lucidez. Mas a gente tem políticas que a gente tem que garantir que elas são ótimas. Né? Então, quando eu vou falar para você do SUS, o SUS ele é uma ferramenta de autossustentação da sociedade. Porque ela trabalha o princípio da equidade, ela trabalha o princípio da vulnerabilidade, ela equilibra, né, a desigualdade social na medida que ela é bem desenvolvida. Né? Então, você vê assim, que se a gente não lutar por essas políticas que já existem, tanto a política do SUAS quanto a do SUS, naturalmente vai ter um processo de exclusão maior, visto que a gente já vinha num desmonte. Então, por exemplo, se você enfraqueceu o consultório na rua, hoje é equipamento ameaçado, assim como os NASFs foram tirados da política pública, né? Assim como vários investimentos da política pública. Tem hoje pessoas que defendem que o SUS tem que ser uma política não paga, não gratuita, né? Então são grandes ameaças que a gente está sofrendo de desmonte, né? E a grande resistência, na verdade, é uma coisa que ela não é só por causa da pandemia, né? Eu estive no Chile nessa época dos protestos. Eu fui para um evento no Chile e estava lá justamente nos dias do protesto. E lá, por exemplo, uma das coisas que estava pegando muito foi justamente a questão da previdência. Né? Então, as pessoas não tinham dinheiro para comer, estavam ficando doentes e não tinham dinheiro para ter remédio, para comprar remédios. Né? E aí o que você imagina? O aumento de suicídio na população idosa. Olha o absurdo. Então, esses determinantes de saúde, eles são fundamentais para que a gente garanta um equilíbrio da desigualdade social. Sem isso, todos os problemas vão aumentarem, para além da pandemia.
Essa é um pouco da visão que eu tenho. Beleza. Pessoal, antes da gente ir para a nossa última pergunta, só para também, na nossa conversa, que deixar, a gente vai falando, né? Ainda mais os três aqui, que eu sei que falam bastante, mas eu que vou repassando as perguntas aqui, os temas que a gente pensou, então, se deixar, vamos indo. Mas a gente vai dar uma paradinha. Então, antes de ir para a próxima pergunta, a gente vai mandar agora o segundo forms de presença para o pessoal que precisa, então, escrevam aí de novo. E daí, para a última pergunta, era se mais ninguém tiver pergunta, se alguém tiver, manda aí no chat, ou se manifeste. Vocês já souberam de algum caso de alguma pessoa em situação de rua que tenha pegado, que já esteja positivo para Covid, alguma coisa assim? E também, juntando com isso, que talvez seja o mais importante para a gente nesse momento, como que a gente pode ajudar? A gente, não necessariamente a gente, estudante de medicina, pessoas da área da saúde, enfim, mas a gente, população mesmo. O que a gente pode fazer nesse momento para dar um apoio para essa população? Não estou sabendo, respondendo a pergunta se alguém pegou aqui. Acho que o Wilson, que está aí na linha de frente, vai poder falar melhor. Mas eu levantei o dedinho aqui porque eu estou chamando o careca aqui de Ettore toda hora. Aí a Melina veio aqui no meu particular e falou, mano, é Ettore. Estou falando errado o nome do cara, Bruno. É Ettore, me perdoe. Tá acostumado a isso aí. Dispersou agora, né? A pergunta que é bom não respondeu. Tá bom. E até eu acho que não, eu respondi. Eu falei que eu não tenho conhecimento. Tá bom. Eu acho, gente, que o que a população já está fazendo, tá? De ótimo tamanho. Lá na SOS a gente tem esse privilégio de estar em contato com muita gente do bem que está sempre levando, né, doação para a gente. Sabendo das necessidades, porque, por exemplo, sendo nosso público extremamente rotativo e a gente tendo as máscaras de tecido, cada um fica com a sua. Então, essa máscara a gente recebe, a gente já doa e a gente não tem mais. Então, a gente precisa sempre desse tipo de doação, que é o que o pessoal já está fazendo, né? Tem bastante projeto na cidade que é voltado para esse público, assim, projetos que eu digo independentes, né? Tem o Abraçando as Ruas, por exemplo, tem o Fios Encantados, não sei se vocês têm visto, mas eles vivem postando coisas, vivem saindo nos jornais também, que eles fazem os varaizinhos, né? Para o pessoal com máscara, com lanchinhos. Eu acho que é isso, sabe? Um pouco que se faça já está muito bom, porque é o que dá para fazer nesse momento. E quanto a nós também, né? A gente está recebendo esse tipo de doação, como qualquer outro tipo de doação que a gente sempre teve necessidade, a gente sempre dependeu muito disso, né? De mãos estendidas, agora muito mais, né? Porque nós temos, por exemplo, os bazares ali do SOS estão fechados, e eles sempre ajudaram muito a gente nas nossas próprias necessidades, e nesse momento eles não estão em funcionamento. Então, a gente precisa muito de tudo, e tem chegado, graças a Deus, muita gente estendendo a mão. Então é assim que a população pode continuar ajudando, direcionando os meninos, como sempre, né? Encontrou alguém em situação de rua, direciona para o centro pop, tudo, para que eles possam ter o direcionamento, ou adiciona abordagem de rua, para que eles possam verificar a situação da pessoa, né, que está ali vulnerável, e de repente mandar para a gente, ou para o centro pop, ou para o local que eles tiverem necessidade. Eu acredito que seja isso, e que muito mais que isso também está todo mundo limitado para fazer. Legal, pessoal. Eu queria falar, que aí também eu já vou me despedindo de vocês e deixar a última palavra com o Felipe. Eu acho que o que a gente precisa fazer, e que todo mundo tem que fazer, é que a gente tem que trabalhar dentro de uma ação mais comunitária em prol do próprio país, né? Se você ficar escondido dentro de casa, achando que, vou esperar passar para mim e voltar, isso é um trabalho extremamente desnecessário, né? Eu acho que a gente tem que, sim, ficar dentro de casa para manter o isolamento social, mas é hora de a gente se qualificar mais,
identificar quem está mais próximos de nós, né? Que está mais em vulnerabilidade, criar procedimentos, né? Acho que a gente tem esse papel que nem vocês estão fazendo a live, estão aprendendo, estão se expondo, porque é um consenso do que todo mundo vai ter que fazer. Se a população em geral não se cuidar, vai piorar para os profissionais de saúde, vai piorar para as pessoas em situação de rua. Então, eu acho que esse contexto que a gente tem que pensar que hoje não é possível uma vida isolada dentro de uma sociedade, né? A gente vai ter que se relacionar com as pessoas, a gente vai ter que ter sororidade, a gente tem que se importar com o que acontece nas comunidades pobres, que vai ser o grande desafio quando esse vírus entrar numa fase mais comunitária, né? Que ele atingir as grandes comunidades, os grandes bolsões de pobreza, e vai piorar para todo mundo. Né? Então, se a gente cuidar da sociedade, cuidar do país, cuidar das coisas que precisa, melhora também para a pessoa em situação de rua. Né? Então, esse é o meu grande apelo para vocês aí, beleza? Muito obrigado, vou acompanhar mais até o final e espero ver vocês na próxima. Muito obrigado por ter vindo, Wilson. Ele deixou a palavra final comigo, é isso mesmo? Que honra. Isso, pode falar. Nossa. Eu não sei se isso vai ser bom ou se vai ser ruim, né? Mas, enfim, eu acho que vocês estão mexendo meio louco, inclusive, né? Mas foi o que um atendido nosso falou para mim hoje. Felipe, sabe por que eu gosto de trocar ideia com você? Que você fala que nem a gente, você é maluqueiro igual nós. Aí eu falei, mano, é meu jeito, né, de ser, e para lidar com eles a gente tem que ser, não como eles, mas falar a língua deles, né? Não adianta eu colocar um jalequinho bonitinho, um terninho, uma camisa social, vir aqui cruzar minhas perninhas e ficar falando coisas difíceis para eles, né? Mas enfim, peço perdão pelo falei aí. Vocês não estão percebendo, tem um QR Code aí para fazer a doação da nossa dessa live aí, vai ser tudo em prol do SOS, tá bom, galera? E na verdade eu só vou reforçar, eu acho que o Wilson falou, esse momento de solidariedade, é o momento da gente se reinventar, é o momento de a gente se aproximar e essas atitudes como você teve, que o pessoal da FMJ teve, de criar esse espaço, para de repente ouvir um pouco sobre o nosso trabalho, ouvir um pouco sobre a nossa realidade e também a gente poder externalizar o quão importante isso é e o quão importante é tê-los aqui com a gente, é fundamental. Criar essas micro-redes. E redes não é SOS, FMJ. Redes se formam com pessoas. Rede é Fê, Léo, Héctori, Wilson, Melina. E aí sim a gente pode dar um nome, né, mais institucionalizado e tal. Então, que a gente possa, na medida do possível, se aproximar cada vez mais das pessoas do jeito que a gente pode. Nessas reuniões virtuais, por exemplo, e nunca deixar de ter esperança, porque isso tudo vai passar, né? Cuidem do coraçãozinho de vocês, façam terapia, conversem com os amigos de vocês, conversem com os entes queridos. Eu fiz uma postagem esses dias falando exatamente isso. Nestes momentos de solidão ou de solitude, onde se agravam, né, os problemas. Aí eu não estou falando só da população em situação de rua em geral, mas falando para vocês, para a gente, né, cuidando da gente também, né, porque a gente precisa se cuidar, né, para estar cuidando, né, desse pessoal. Cuidem do coraçãozinho de vocês, cuidem da cabecinha de vocês. Não tenham medo de mostrar a vulnerabilidade que há em cada um. Confiem o coração, obviamente, naqueles que vocês têm confiança,
né? Aqueles que têm a sua fé também, seja qualquer tipo de fé, ajuda muito neste momento. E que a gente possa fazer essas interconexões. E olha que legal, eu pude me aproximar de mais de 100 pessoas numa vídeo, né? Coisa que antes da pandemia a gente não tinha feito, isso é muito doido. E olha que legal, eu me formei em 2015, entrei numa turma em 2010, caraca, eu tenho cara de novinho, e eu sou novinho, mas 10 anos já, brother. E aí a gente marcou, e fazia muito tempo, acho que uns 3 anos, a gente fez um Psico Churras, ou 4 anos, já faz muito tempo. E aí eu propus pra galera uma reuniãozinha, reunião não, né? Um encontro virtual, também como esse pelo Zoom. E geral vai participar e todo mundo super empolgado também, uma galera que há muito tempo não se falava, enfim, a gente criar esses espaços de diálogo, né, para a gente poder se abrir, para a gente poder falar, para a gente poder se conhecer, para eu poder contemplar a beleza absurda que é esse menino hétero que não desativou o vídeo dele, mas assim, que careca bonita, enfim. E esse recadinho bonitinho. Uma dupla troca. Eu falo isso, mano, porque ó, eu mesmo raspo meu cabelo, você paga 70 conto numa maquininha, velho, você nunca mais precisa ir no cabeleireiro, brother. Nunca mais. E é esse o recado, que é fofinho, bonitinho, que eu queria deixar com vocês, entendeu? Contem comigo também. Eu vou, sei lá, curtam a nossa página lá na Casa de Passagem. Casa de Passagem SOS, né, Melina? Não, mudou, porque agora tem os CEAs também, né? Então agora é SOS, Serviço de Obras Sociais. Isso, é uma forma também de vocês ajudarem o nosso trampo também, né? Porque daí vocês divulgam, de uma certa forma, uma população invisível e torna, de uma certa forma, traz visibilidade para essa galera, tá ligado? E é mais ou menos isso. A gente não tem um Insta, eu vi que alguém perguntou. O Facebook a minha acabou de mandar aí também. Eu faço isso mesmo, gente. Peraí. E podem entrar e curtir, compartilhar doidado. Curtam, compartilhem e tamo junto. É isso. Muito obrigado pela oportunidade de falar com todos vocês. Espero que tenha sido proveitoso. E foi com certeza. Tenha mais oportunidades de bater esse papo aí. Demorou? É isso. Legal, muito pessoal. Obrigado Queria também deixar um convite para vocês. Toda quarta-feira, às 16 horas, eu não sei como que vocês estão, a gente tem um encontro com o professor Nery Filho. E é um encontro que a Melina já está participando, o Felipe também. E seria legal, assim, ter alguns de vocês lá participando junto com a gente, beleza? Não sei se todos, mas alguns. Mas aí a Eduarda sabe qual é esse caminho aí, de entrar em contato com a gente pelo WhatsApp, a gente pode estar acrescentando algumas pessoas, tá bom? Muito obrigado mesmo, fiquei muito feliz de estar com vocês. Viu? De ter os parceiros da rede aí. Vamos em frente. Tamo junto, mano! Eu só queria fazer uma observação, que enquanto o Felipe ficava discursando eternamente, o povo saiu por tudo. Ninguém pode sair agora que eu estou falando, tá, gente? Mas eu queria também agradecer. Cada um que for saindo, eu vou falando. Enquanto você estiver falando, ó, cada um que for saindo, eu vou te pontuando também. Para de sair, gente. Espera aí, só falta eu falar. Ninguém sai enquanto eu falo. A gente sente muito a falta de vocês. Gente do céu, graças a Deus vocês continuam mandando sempre mensagem para ver do que a gente está precisando. E
mesmo vocês mesmos não estando em aula e ativos no projeto, vocês sempre dão um jeito de ajudar, né? E da última vez que a gente foi dar a capacitação, eu peguei e falei, né, desse caso, e eu vou repetir, acho que ela nem tá aqui mais, que o Felipe falou tanto que ela saiu, gente. Mas a Letícia, no ano passado, a gente estava com um usuário que tava, eu acho que ele ia morrer. Não, vou parar, brincadeira, desculpa. Vai, pode ir. Um usuário que ele ia morrer ali na nossa instituição e a gente não estava podendo fazer nada, assim, nada. A gente estava sem acesso, ninguém diagnosticava esse homem, ninguém sabia o que ele tinha, todo mundo dava alta, mandava ele embora pra gente. O cara emagreceu mais de 20 quilos lá e ele não comia nada. E era um fim de semana e ela, muito atenciosa, entrou em contato comigo, perguntou dele, e eu sem acesso a ele, porque a gente tinha mandado ele para o hospital, e ela entrou em contato no hospital, achou um contato que vocês sempre têm, né, uns contatos ali. E ela conseguiu achar ele e dar um jeito de encaminhar, e esse homem, ele está vivo hoje, né, ele foi mandado para um abrigo e deu tudo certo. E foi bem desesperador, assim, pra gente. Eu não sei se não são vocês, assim, eu não sei o que ia dar, porque a gente tem muita dificuldade. A gente tem muita dificuldade, assim, de acesso lá, de conversar, de falar. É povo que manda remédio que não tem na rede. É uma série, assim, de dificuldades que a gente tem. Ó, mas não saiu, hein, gente? Olha o desrespeito, hein? Tô falando. Mas é isso, a gente espera vocês voltarem o mais breve possível e agradece a ajuda que vocês conseguem continuar dando, mesmo à distância, toda essa atenção ao Léo, ao Héctor, que foram lá fazer doações durante essa época de pandemia de máscaras e também para os meninos que seguiram, né? O seu Benedito, o seu Pedrinho, e a gente estava com várias necessidades para eles, e o Héctor foi lá levar aí umas coisinhas também. A gente só agradece. Projeto maravilhoso, genial quem criou. Maravilhoso. E aí, pode todo mundo sair. Seu pai jantar. O pessoal me critica, mano. Saiu um pouquinho a gente enquanto eu falava. Enquanto eu falava, só porque você falou, deve ter saído 1 ou 2 só. Mas eu falei umas coisas mais bonitas. Por que será, né? Porque sempre... Pô, uma parada fofinha falando. Saiu mais outro. Eu vou parar de falar. Parei. Não, fala aí, mano. Parei. Então tá bom, gente. É isso. Só uma dúvida. Ô, Wilson. Oi. O pessoal está perguntando como que faz para participar das reuniões de quarta. Isso faz assim, ó, vocês vão, pode passar para você um grupo das pessoas que querem participar. A gente vai ter que fazer uma chamada pelo Skype, porque o professor, ele só entra pelo Skype, ele não está usando outros aplicativos. Beleza. Tá bom? Aí vocês fazem lá, a gente bate um papo antes. Beleza. E eu pego o contato de vocês pelo Skype e chamo, beleza? Bom, beleza, obrigado, viu? Eu que agradeço. Tchau, gente, muito bom estar com vocês. Bom, gente. A gente agradece muito a presença de vocês, foi muito bom, acho que foi muito proveitoso para todo mundo. Ter esse tempinho, se a gente puder ir mais para frente, conseguir pensar, né, se a gente ainda tiver nessa situação de quarentena, pandemia, o que provavelmente vai estar, né? Mano, já saiu uns 10 já, Léo, os caras não estão nem aí para você, não é só para mim, não. Não adianta. Eu já perdi, já sei que minha parte é só um som enquanto as pessoas estão saindo, é só para não ficar chato para eles irem embora, entendeu? Olha lá, tá vendo? Ninguém merece mesmo, lógico. Tá vendo? Não, o negócio aqui tudo bem. Mas você sente sim. É isso. Desculpa, Léo, pode falar, mano. Parei. Não, imagina. Não, se a gente puder ter mais outras oportunidades, a gente vai pensando junto aí, o pessoal vai mandando as perguntas e a gente vai vendo se tem outra chance. Beleza? Beleza. Obrigado, viu? Essa parte agora da gravação... pode sair. Peraí, caralho. Gente, boa noite. Peraí, você também, você falou demais já. Essa parte da gravação, você corta. Quando tudo isso passar, você corta, acabou. Fechou. Agora, parênteses. Quando tudo isso passar,
Vamos fazer uma cervejada, mano, trocar uma ideia, bater um papo com o pessoal da medicina aí, com a gente, que vai ser massa pra caramba, demorou? Vamos, com certeza. Ah lá, ó. Ah lá, ó! Eu estou contente. Cerveja de qualidade de vida. Cerveja! Agora o pessoal vai Isso, começar a voltar. Tem várias pesquisas, que vocês sabem, né? Tudo dependente químico, né? Então, depende de álcool. Então, falou em cerveja com eles, já era.